Olá, tudo bem? Aqui é o Carlos da GoCache e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre configurações para o WordPress. Então, se você já apontou um site para a GoCache, a gente vai falar um pouco aqui sobre a configuração, como é que você pode otimizar esse site dentro da rede da GoCache. Então, estamos partindo do princípio que você já fez o apontamento e que o site já vem sendo entregue pela rede da GoCache e agora a gente vai fazer os ajustes finos, os ajustes de configuração. Caso você tenha dúvida sobre como configurar, apontar um site para a GoCache no caso, você pode assistir outros vídeos relacionados aqui nesse post. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essas configurações e a primeira etapa dessa configuração é identificar se esse site efetivamente vem sendo entregue pela GoCache. Para isso, eu vou abrir aqui uma nova aba e vou pegar esse site que eu quero testar. Esse site é o testcdn.com.br. Ele é um site em WordPress, ele está com um template básico aqui, ele usa Elementor por trás. Vou dar Ctrl Shift I, eu quero abrir a aba de inspeção do Google Chrome. Vou recarregar. E aqui eu preciso selecionar a aba Network, Doc, e vou pegar esse HTML da minha página. Eu vejo aqui ó, que o www do meu site é entregue por esse IP. Esse é um IP da GoCache, tá? Existem vários IPs dentro da GoCache. Você pode consultar eles em gocache.com.br/IPs, mas não necessariamente você precisa decorar todos. Então, o que você precisa analisar aqui é o response header. Você tem aqui ó, um server GoCache e aqui ele até informa que é um bypass, tá? Que é um status de cache. Então, beleza. Sei que esse site está sendo entregue via GoCache. Se eu vier aqui na aba de imagens, eu consigo ver que essas imagens também são entregues pela GoCache e aqui eu tenho um hit, tá? Quer dizer que essa informação foi entregue pela GoCache. Basicamente, esses response headers, GoCache status, hit quer dizer que foi entregue pela GoCache, bypass é um asset que foi pego direto da sua infraestrutura e o miss é um item que é elegível a cache, mas ainda não foi cacheado, então o miss ele deve virar um hit. Então aqui eu sei que a imagem foi entregue pela GoCache e o HTML da página deu bypass, então foi pego direto da infraestrutura. Isso porque o HTML é um item dinâmico, né? Ele muda bastante, então nem sempre a gente faz cache dele. Dentro da GoCache a gente consegue fazer uma configuração de cache para esses assets e que vale super a pena, inclusive, até porque a gente tem a facilidade de integração com o plugin. Então a gente consegue fazer uma configuração bem bacana. Beleza, então sei que o site está passando por aqui, vamos lá para a configuração. Dentro do meu painel, eu vou clicar aqui em configurações e a primeira etapa vai ser configurar o cache dessa aplicação. Então nesse primeiro bloco aqui, ele se diz respeito ao cache estático, então imagens, CSS, JavaScript, todos esses assets são considerados nesse primeiro bloco. O que eu preciso fazer aqui? Eu posso aumentar o tempo de expiração, então aumentar o TTL, o tempo que esse item vai ser salvo em cache. Normalmente a recomendação é que você trabalhe com tempos altos de cache para que você tenha eficiência. Então, quanto mais tempo você guarda isso na CDN, menos você precisa requisitar esse asset da sua infraestrutura e com isso você ganha eficiência de cache. Então eu vou usar aqui um tempo de expiração de 7 dias. É um tempo bem razoável, eu vou aumentar esse tempo aqui. Comportamento de cache padrão, status cache code 200 e 203, então eu vou fazer cache aqui das requisições 200 e 203, posso selecionar outras opções também. Ignorar cabeçalhos enviados pela origem, eu vou aqui considerar os cabeçalhos da GoCache, né? Então eu vou deixar aqui marcado. Caso eu já tenha toda a minha configuração de cache control, por exemplo, feita na aplicação, eu poderia tirar essa seleção. Mas vamos preservar as configurações aqui do painel da GoCache. Aqui em Smart Cache é uma facilidade que a gente tem para WordPress e Magento. Então, basicamente, o Smart Cache é um conjunto de regras que a GoCache faz automaticamente, ativando esse botãozinho. Então, você vai colocar aqui On e vai selecionar o WordPress. Só esperar uns segundinhos para carregar. Beleza. Então, aqui eu defini um conjunto de regras
para o meu WordPress para otimizar ele. Simples assim. Basicamente agora eu passo a fazer cache dinâmico no meu WordPress. Então o HTML, por exemplo, das minhas páginas passa a ser cacheado e com isso eu ganho bastante performance. Cache de navegador é literalmente cache de navegador, o tempo que a gente indica para essa aplicação guardar cache em navegador. Eu tenho usado cache de navegador acima de 30 dias. Por quê? Boa parte das ferramentas hoje de performance, como o Web Page Test, GTmetrix, até o PageSpeed do Google, eles usam essa indicação de cache de navegador para compor as notas de performance. Então, se você usa tempos abaixo de 30 dias, eles podem dizer que você não usa uma política de cache eficiente. Então, eu coloco aqui um tempo de 30 dias. Aqui embaixo, ainda nessa guia, eu posso fazer limpeza de cache. Então, se eu quiser purgar todo o cache da minha aplicação, eu posso remover por aqui. Ou se eu quiser, eu posso clicar aqui em Smart Purge e posso fazer limpezas específicas. Então, se eu quiser limpar só um path da minha aplicação, eu consigo fazer essa limpeza por aqui. Vale lembrar que a limpeza de cache ela pode ser feita via plugin da GoCache para WordPress. Então, você consegue fazer isso dentro do seu back-end do WordPress. E além disso, o plugin da GoCache ele também vai identificar qualquer alteração no seu site. Então, o ideal numa configuração para WordPress, além de fazer essa configuração aqui dentro da GoCache, é usar o nosso plugin. A gente vai falar isso em outro vídeo, porque ele vai fazer toda a gestão de cache, ele vai te dar uma eficiência bem legal com um esforço técnico muito pequeno. Então, beleza, fizemos essa primeira configuração. Nós temos aqui o modo de desenvolvimento também. O modo de desenvolvimento, basicamente, quando ativado, então quando eu clico aqui, quando ativado, eu passo a fazer bypass de todos os elementos do meu site. Ou seja, eu perco a influência de cache quando eu ligo o modo de desenvolvimento. Quando vale a pena você usar o modo de desenvolvimento? Se você quiser fazer, por exemplo, testes AB. Eu quero saber qual é a performance do meu site sem GoCache e com GoCache, por exemplo. Você pode usar o modo de desenvolvimento para isso e aí você consegue medir via ferramentas de diagnóstico. Além disso, o modo de desenvolvimento ele pode ser usado se você tiver dúvidas, por exemplo, estiver debugando algo dentro da sua aplicação e estiver desconfiado que pode ser influência de cache, algo do gênero, você pode vir aqui e para de ter essa influência de cache. Então, o modo de desenvolvimento ele é bastante útil nesse dia a dia se você quiser fazer alguns diagnósticos dentro da sua aplicação. Como eu quero que a GoCache faça cache, eu quero que ela acelere minha aplicação, eu vou desativar aqui o modo de desenvolvimento, tá? Beleza, fiz aqui essa primeira configuração. Eu vou só atualizar minha página para mostrar os meus tempos de cache ali. Configurações, cache. Então aqui eu tenho 7 dias. Estou com o Smart Cache ligado com o WordPress. E tenho aqui o meu cache de navegador com 30 dias. Então essa primeira configuração de cache está feita. Agora eu vou fazer configurações de performance. Então ainda na guia de configurações eu venho em performance. Aqui eu tenho a compressão gzip, por padrão ela já fica ativada. Então basicamente a gente vai comprimir páginas e alguns recursos estáticos. E com isso a gente consegue aumentar a velocidade de abertura do site e consegue diminuir também o consumo de banda. Então compressão gzip é um recurso bem interessante. E o Lítio é o nosso produto de otimização de imagens, tá? Nesse teste aqui de configuração, eu vou usar o Lítio porque eu quero otimizar as imagens do meu site. Com isso eu vou ter um ganho de performance bem legal. Então, para ativar o Lítio, eu ativo ele aqui. Otimizações para WebP. Então, WebP é aquele formato criado pelo Google, né? Eu posso ativar a otimização para WebP. Vale até citar que a otimização para WebP da GoCache ela é bem interessante porque a gente analisa todas as requisições que o seu site recebe. Então, sempre que um usuário tiver suporte para WebP, se o navegador dele desse suporte, a gente faz essa conversão. Caso contrário, se ele tiver um navegador que ainda não dá suporte para WebP, a gente vai entregar a imagem no formato de origem, né? Então, se ela for um JPEG, um PNG, a gente vai entregar a imagem da forma que ela está dentro da sua aplicação. Com isso, você não prejudica aquela experiência de uso, né, desses usuários. Você não corre o risco de entregar uma imagem quebrada, que não vai abrir ali por causa do navegador dele. Então, é uma grande vantagem aqui da otimização de imagens da GoCache. Eu vou ativar aqui também o JPEG progressivo. Vou ativar
a remoção de metadados. Então, na minha aplicação, esses metadados não são importantes. Posso ativar essa remoção. E aqui eu vou selecionar meu nível de compressão. Nível de compressão, ele pode ser alto, médio ou baixo, tá? Sendo o alto o maior nível de compressão, então a gente vai tentar ao máximo reduzir as suas imagens. Com isso, eventualmente pode acontecer que você perca a qualidade, dependendo da imagem. Se ela tiver, por exemplo, fundos muito escuros, é comum que ela fique um pouco mais clara ou até pixelada. Então, nesse caso, você pode ativar o nível de compressão e depois medir isso no seu site e encontrar o ponto de equilíbrio, o que você gosta. Na grande maioria dos casos, o nível de compressão alto funciona muito bem e traz uma performance bem expressiva. Então, aqui nesse teste, eu vou usar o nível de compressão alto, tá? Nível de compressão, outra coisa legal de falar sobre ele, é que eventualmente, se você quiser ter níveis de compressão diferentes para diferentes áreas do seu site, você vai poder fazer isso via Smart Rules. Então, você consegue personalizar esse nível de compressão. Então, por exemplo, nesses produtos aqui eu não quero compressão, enquanto nesses outros ou nesse artigo eu quero. Você consegue selecionar isso item por item, você tem bastante granularidade de configurações em nível de compressão. Aqui, quando você faz essa configuração nessa parte de performance, você diz para toda a aplicação qual o nível de compressão que você quer e depois consegue personalizar caso você queira, tá? Então, beleza, selecionei o nível de compressão alto, tenho aqui minhas configurações então de performance feitas, minhas configurações de cache feitas, beleza, tudo certinho. Eventualmente, eu precisaria fazer aqui configurações de Smart Rules, seriam regras mais específicas, personalizadas. Hoje a GoCache, o plugin dela e o Smart Cache, ele vai considerar aquela instalação padrão do WordPress. Então, se você tem essa instalação padrão, maravilha, você não precisa fazer regras de Smart Rules. Mas, eventualmente, se você tem, por exemplo, o WP Login ou WP Admin em outra extensão, em URLs personalizadas, nesse caso você poderia criar regras aqui para não fazer cache dessas áreas, por exemplo, você conseguiria criar aqui em Smart Rules. Como não é o caso, não vou entrar muito nesse mérito de Smart Rules. Eventualmente, se você tiver alguma dúvida também sobre boas práticas para sua aplicação ou personalizações, você pode vir aqui em chat. De segunda a sexta em horário comercial, você consegue falar diretamente com o suporte técnico da GoCache. Então, na hora que eles vão te responder, vão conseguir te ajudar, te dar todo o suporte necessário para que você crie essas regras personalizadas. Mas, basicamente, é isso. Eu já tenho o meu site aqui apontado para a GoCache e já tenho minhas configurações iniciais para o WordPress. Beleza, então vamos lá. Vou voltar para o meu site aqui e vou fazer alguns testes para entender se essa configuração realmente ela foi aplicada, tá? Voltando aqui para o meu site, eu vou pegar, dar um Ctrl R, um F5, né? Vou pegar essa página de novo. Ó, ela deu um miss, lembra que eu falei que o miss vira um hit? Então esse aqui é um elemento que é apto a cache, mas ainda não foi cacheado. E aqui se eu der um F5, ele deu hit, então isso foi entregue via CDN. Agora que eu fiz essa configuração, dentro dos próximos minutos, conforme os meus usuários forem acessando o meu site, eu vou propagar o meu cache pela GoCache. Então, normalmente quando você faz novas configurações de cache, demora até alguns minutos para essa propagação para os usuários, e aí você passa a ter uma eficiência bem alta. Mas aqui eu já vi que eu passei a entregar minhas imagens, meu asset aqui desse HTML via GoCache com hit. Agora, se eu vier aqui em imagens, posso pegar aqui, por exemplo, essa imagem aqui, eu vejo que ela está na GoCache, ela deu hit, legal, foi entregue pela GoCache, e aqui eu ganhei mais um response header, que é GoCache Image, e aqui ele disse que essa imagem foi otimizada. Legal, essa imagem foi otimizada, o que foi feito nela? Eu consigo ver aqui pela requisição dessa URL que ela é um JPEG. Em contrapartida, aqui no Content Type, ela está como WebP. Então eu sei que essa imagem JPEG foi otimizada para WebP e foi entregue pela GoCache. Maravilha, se eu dar aqui um F5, vejo que o site está carregando bem mais rápido.
vou voltar aqui e quero fazer um testezinho AB apenas com esses timings do meu WordPress. Então, se eu pegar aqui esse timing, ele deu 45 milissegundos, vou recarregar aqui, ele deu 46, 64, 42. Então, 42 milissegundos foi o menor tempo que eu alcancei com a configuração da Google Cache. Agora eu vou fazer o teste B. Vamos ver sem Google Cache. Vou ativar o modo de desenvolvimento, vou dar um F5, já vê que o site demorando bem mais para carregar, porque agora eu estou sem influência de cache. Ele pegou direto lá na minha infraestrutura. 4.2 segundos. Então eu tinha 42 milissegundos e passei a entregar em 4 segundos quando requisitado direto da minha infraestrutura. Agora deu 6. Se eu carregar aqui novamente, e perceptível que sem cache a aplicação demora muito mais para carregar, né? Deu 9, né? E aqui imagens também, se eu olhar elas, eu consigo ver que bypass não está sendo entregue via Google Cache. Beleza, então entendemos aqui como fazer esse teste AB. Eventualmente, se eu quisesse, eu poderia fazer teste AB dentro do PageSpeed, dentro do Web Page Test, dentro de ferramentas externas e comparar os resultados com e sem Google Cache. Mas nitidamente, quando eu boto o Google Cache, o tempo ele aumenta, ele reduz, né? Diminui bastante. Essa foi uma configuração bem simples para WordPress. Se você tiver qualquer dúvida, você pode falar com o nosso suporte em suporte@googlecache.com.br. Aqui no chat também você tem acesso para conversar com a nossa equipe. Basicamente foi isso. Essa é uma configuração inicial. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Espero ter ajudado. Um abraço. Tchau, tchau.